João abriu a porta do apartamento com as mãos trêmulas, o coração acelerado como se estivesse prestes a explodir. Ali, no sofá da sala, seu marido Miguel estava abraçado a outro homem, os lábios colados em um beijo que destruía anos de confiança. O mundo de João desabou em segundos, levando a uma decisão impulsiva que mudaria tudo para sempre. João não conseguia acreditar no que via. O apartamento em Alfama, com suas paredes caiadas e vista para o rio Tejo, sempre fora seu refúgio, o lugar onde construíra uma vida aparentemente perfeita. Mas naquela noite chuvosa de outono em Lisboa, tudo se desfez como um castelo de cartas. Ele havia voltado mais cedo de uma reunião no escritório de advocacia, ansioso para surpreender Miguel com um jantar romântico. Em vez disso, a surpresa foi dele. O homem ao lado de Miguel era Tomás, um colega de trabalho que João conhecia vagamente, alguém que sempre parecera inofensivo. Agora, eles se separavam rapidamente, os rostos curados de culpa e surpresa. João, espera. Não é o que parece, gritou Miguel, levantando-se do sofá com as mãos erguidas em sinal de rendição. Mas João já sentia a raiva borbulhando dentro de si, misturada a uma dor profunda que o fazia questionar cada momento dos últimos 5 anos. Ele se lembrava do dia em que se conheceram, em uma festa universitária na Barro Alto, onde Miguel, com seu charme descontraído e olhos castanhos profundos, o havia conquistado com uma conversa sobre arte e liberdade. João, vindo de uma família conservadora de Porto, sempre lutara contra seus sentimentos, escondendo sua orientação sexual por medo do julgamento. Miguel fora sua salvação, o homem que o ajudara a se assumir, mas agora parecia ser o vilão de sua história. Sem dizer uma palavra, João virou as costas e saiu correndo para a rua, a chuva molhando seu terno impecável. Ele vagou pelas calçadas estreitas, o som dos fados e quando de um bar próximo, como se a cidade inteira chorasse com ele. Como aquilo havia acontecido? Miguel sempre fora fiel, ou pelo menos era o que João acreditava. Eles haviam-se casado há 2 anos, em uma cerimônia discreta no registro civil, longe dos olhares da família de João, que ainda não sabia da verdade. Sua mãe, uma devota católica, e seu pai, um empresário rígido, esperavam que ele se casasse com uma mulher e desse netos. João havia mentido por anos, inventando namoradas fictícias para aplacar as pressões familiares. Agora, essa traição de Miguel o forçava a confrontar não só o fim de seu casamento, mas também o colapso de sua fachada cuidadosamente construída. De volta ao apartamento horas depois, João encontrou Miguel sentado à mesa da cozinha, os olhos vermelhos de choro. Eu errei, João. Tomás. Foi só uma vez. Eu estava confuso, pressionado pelo trabalho. Por favor, me perdoa. Mas João não conseguia ouvir. A dor era demais. Ele pensou em sua irmã, Maria, a única que sabia de sua sexualidade e o apoiava em segredo. Ela o avisara sobre os sinais de distanciamento de Miguel, mas ele ignorara. Agora, ele se sentia traído não só pelo marido, mas por si mesmo, por ter ignorado os avisos. Você destruiu tudo, murmurou João, a voz rouca. Eu confiei em você mais do que em mim mesmo. Naquela noite, João dormiu no sofá, o sono interrompido por pesadelos de rejeição. No dia seguinte, ele decidiu confrontar Miguel de frente. Sentados na varanda, com o sol da manhã iluminando a cidade, Miguel confessou tudo. Eu me sinto sufocado, João. Vivemos escondidos da sua família, como se nosso amor fosse algo errado. Tomás me fez sentir livre, sem segredos. As palavras feriram João como facas. Ele se deu conta de que sua própria covardia havia contribuído para isso. Por medo de perder o apoio financeiro do pai, que pagava parte de suas despesas, ele mantivera o casamento em segredo. Mas agora, a traição forçava uma escolha, perdoar e continuar na mentira, ou romper e enfrentar a verdade. João optou pelo rompimento. Ele pediu a Miguel que saísse do apartamento, e nos dias seguintes, mergulhou no trabalho para esquecer. Mas a solidão o consumia. Ele começou a questionar sua identidade, se valia a pena lutar por um amor que a sociedade ainda via com desconfiança. Em Portugal, o casamento gay era legal desde 2010, mas em famílias tradicionais como a sua, o preconceito persistia. João se lembrava das histórias de amigos que foram deserdados por se assumirem. Ele temia o mesmo destino. Semanas depois, uma ligação de sua mãe o pegou de surpresa. João, precisamos conversar. Seu pai está doente, e queremos que você venha para Porto. O coração de João apertou. Era hora de decidir se contaria a verdade ou continuaria mentindo. Ele viajou para o norte, o trem cortando as paisagens verdejantes, sua mente um turbilhão de pensamentos.
Ao chegar, encontrou a família reunida na casa antiga, com cheiro de bacalhau e memórias de infância. Seu pai, enfraquecido por um problema cardíaco, o olhou com expectativa. Filho, quando você vai nos apresentar uma noiva? Está na hora de sossegar. João sentiu o peso do mundo sobre os ombros. Ele poderia revelar tudo agora, arriscando rejeição, ou manter o segredo e sofrer em silêncio. Mas a traição de Miguel o havia mudado, ele não queria mais viver na sombra. Pai, mãe, há algo que preciso dizer, começou ele, a voz tremendo. As palavras saíram como um rio represado, ele contou sobre Miguel, o casamento, a traição. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sua mãe chorou, seu pai ficou imóvel, os olhos cheios de decepção. Você nos envergonhou, disse o pai finalmente. Saia daqui. João voltou a Lisboa com o coração partido, cortado da família. Ele se sentia livre, mas vazio. A decisão de se assumir trouxera liberação, mas a um custo alto, perda de herança, isolamento social. Amigos conservadores se afastaram, sussurrando sobre pecado e anormalidade. João começou a frequentar grupos de apoio LGBT em Lisboa, onde conheceu outros como ele, lutando contra o preconceito. Lá, ele refletiu sobre suas escolhas, perdoar Miguel teria sido o caminho certo. Ou a traição era um sinal para recomeçar. Meses passaram, e João se estabeleceu em uma rotina solitária. Seu trabalho como advogado em um escritório no Chiado o mantinha ocupado, defendendo casos de direitos civis que ecoavam suas próprias batalhas internas. Ele se especializara em discriminação, ajudando vítimas de preconceito homofóbico, mas ironicamente, sua vida pessoal era um caos. Miguel tentara contato várias vezes, enviando mensagens de arrependimento, mas João as ignorava. A dor ainda era fresca, uma ferida que sangrava toda vez que via casais felizes nas ruas. Uma noite, em um evento de networking na Lisboa Factory, João encontrou Tomás novamente. O homem, alto e de cabelos loiros, aproximou-se com um ar culpado. João, eu sinto muito. Não sabia que vocês eram casados. Miguel disse que era complicado. João sentiu uma raiva renovada, mas também curiosidade. Eles conversaram em um canto, e Tomás revelou detalhes que abalaram João. Miguel estava lutando contra a depressão há meses, sentindo-se preso em um relacionamento onde não podia ser ele mesmo por causa dos segredos de João. Ele me procurou por consolo, não por amor, disse Tomás. Foi um erro, mas veio de uma dor profunda. Aquela conversa plantou sementes de dúvida em João. Ele começou a questionar se sua rigidez familiar havia empurrado Miguel para os braços de outro. Em uma sessão de terapia que iniciara recentemente, o psicólogo o encorajou a explorar seus conflitos internos. Você viveu anos negando parte de si mesmo para agradar aos outros. Isso cobra um preço. João concordou, lembrando-se de sua juventude em Porto, onde escondera creche por garotos da escola, fingindo interesse em meninas para se encaixar. Decidido a confrontar o passado, João viajou de volta a Porto para tentar reconciliar com a família. Chegando à casa, encontrou a mãe sozinha, o pai estava no hospital. Mãe, eu não posso mudar quem sou, disse ele. Ela o olhou com olhos cansados. Eu sei, filho. Mas seu pai? Ele foi criado em uma época diferente. O preconceito é profundo. Eles conversaram por horas, e João compartilhou histórias de sua vida com Miguel, os bons momentos antes da traição. Pela primeira vez, a mãe ouviu sem julgar, revelando que tinha um irmão gay que fora expulso da família décadas atrás. Eu não quero repetir isso com você. O pai, ao voltar do hospital, relutou, mas uma crise de saúde o fez refletir. Eu não entendo, João, mas você é meu filho. Foi um começo frágil, mas João sentiu um alívio. No entanto, ao retornar a Lisboa, uma notícia chocante o esperava. Miguel havia sido demitido do emprego como professor por causa de rumores sobre sua orientação, espalhados por colegas conservadores. João soube por um amigo em comum e sentiu uma pontada de culpa. Sua decisão de romper havia exposto Miguel a mais vulnerabilidades. Impulsionado por empatia, João contatou Miguel. Eles se encontraram em um café no Príncipe Real, um bairro gay-friendly de Lisboa. Miguel parecia abatido, os olhos fundos. Eu errei, mas você também me manteve no armário. Isso nos matou. João admitiu sua parte, eu tinha medo, e isso nos custou caro. Eles conversaram sobre reconciliação, mas João hesitava. A traição ainda doía, e ele via em Miguel não só amor, mas também fraqueza. Enquanto isso, pressões sociais aumentavam.
No trabalho, João enfrentou um caso de um jovem gay deserdado pela família, espelhando sua história. Defendendo-o no tribunal, João argumentou contra o preconceito enraizado na sociedade portuguesa, citando leis progressistas mas realçando a persistência de estigmas em comunidades rurais e religiosas. A vitória no caso o empoderou, mas o esgotou emocionalmente. Em casa, sozinho, João refletia sobre escolhas morais. Trair era imperdoável, mas ignorar as dores do parceiro também era uma forma de traição. Ele começou a namorar casualmente, mas nada preenchia o vazio deixado por Miguel. Uma noite, após uma discussão acalorada com um dado que minimizava sua bagagem emocional, João percebeu que precisava de fechamento. A tensão culminou quando João descobriu que Tomás e Miguel ainda se falavam. Uma mensagem acidental no telefone de um amigo revelou encontros platônicos, mas para João, era o suficiente para reacender a raiva. Ele confrontou Miguel em seu novo apartamento em Campo de Ourique. Você mente de novo. Depois de tudo. Miguel negou o romance, explicando que Tomás o ajudava com a depressão. Eu preciso de amigos, João. Você me isolou com seus segredos. A discussão escalou para gritos, revelando camadas de ressentimento. João acusou Miguel de covardia. Miguel rebateu que João era o hipócrita, vivendo uma dupla vida. Você ama mais sua imagem familiar do que a mim. As palavras ecoaram, forçando João a encarar sua ambivalência moral. Ele saíra do armário para a família, mas ainda hesitava em ser abertamente gay no trabalho, temendo perda de clientes. Dias depois, uma crise familiar testou João. Seu pai sofreu um infarto, e no hospital, a família se reuniu. Maria, a irmã, o apoiou. Conta a verdade toda, João. Eles precisam saber quem você é. Mas o pai, fraco na cama, murmurou, não me decepcione mais. João escolheu o silêncio, priorizando a saúde do pai sobre sua autenticidade. Essa decisão o atormentou, questionando se valia sacrificar sua integridade por paz familiar. De volta a Lisboa, João se envolveu em ativismo LGBT, participando de marchas no orgulho gay. Lá, ele viu a diversidade da comunidade portuguesa, de jovens assumidos a idosos que lutaram por direitos. Isso o inspirou, mas também destacou sua própria hipocrisia. Miguel, agora em terapia, o convidou para uma sessão conjunta. Relutante, João aceitou. Na sessão, o terapeuta explorou suas dinâmicas, João's rigidez vinda de educação conservadora, Miguel's impulsividade de uma infância livre mas instável. Vocês se complementam, mas se destroem, disse o terapeuta. Eles choraram, admitindo erros. João perdoou a traição, mas não o relacionamento, ele precisava de tempo sozinho. No entanto, uma traição maior veio de Maria. Ela, pressionada pela mãe, revelou detalhes íntimos de João para o pai, na esperança de forçar a aceitação. O pai reagiu mal, cortando contato com João permanentemente. Você nos trouxe vergonha, escreveu em uma carta. João se sentiu traído pela irmã que confiava, questionando laços familiares. Isolado, João mergulhou no trabalho, defendendo um caso de assédio homofóbico em uma escola. O réu, um diretor conservador, argumentava valores tradicionais. João venceu, mas o stress o levou a um colapso emocional. Em uma noite de insônia, ele ligou para Miguel, eu preciso de você. Eles se reencontraram, mas com cautela. Miguel havia mudado, mais assertivo sobre sua identidade. Juntos, eles navegaram o preconceito social, enfrentando olhares em restaurantes e comentários de estranhos. João percebeu que o amor exigia coragem diária, não só decisões grandiosas. A reconciliação foi testada quando o pai de João morreu subitamente. No funeral em Porto, João enfrentou parentes que sussurravam sobre sua vida pecaminosa. A mãe, viúva, o evitou, culpando-o pelo estresse que acelerou a morte do pai. Suas escolhas o mataram, disse ela. João, devastado, questionou se sua assunção havia sido egoísta, custando a vida de um homem. Miguel o apoiou no trem de volta, você não é responsável pelas reações deles. O preconceito os cega. Mas João duvidava, mergulhando em culpa. Ele começou a beber mais, isolando-se. Miguel, preocupado, confrontou, você está se destruindo. Escolha viver, ou me perca de novo. Essa ultimato forçou João a refletir sobre danos colaterais de suas decisões. Ele procurou reconciliação com a mãe, viajando a Porto novamente. Em uma conversa tearejante, ela admitiu medos, eu te amo, mas a sociedade. O que dirão? João respondeu, a sociedade muda, mãe. Nós também podemos.
Lentamente, ela abrandou, convidando-o para visitas. No trabalho, João enfrentou backlash após um artigo de jornal sobre seu ativismo. Clientes conservadores o abandonaram, ameaçando sua carreira. Ele debateu se valia lutar publicamente ou recuar. Miguel o encorajou: seja autêntico, ou viva na prisão que você mesmo construiu. Uma traição final veio de Tomás, que espalhou rumores sobre o triângulo amoroso em círculos sociais. Miguel, furioso, cortou laços com Tomás. Ele nos usou para se sentir relevante. João viu nisso uma lição sobre confiança: nem todos merecem segundas chances. Com o tempo, João e Miguel reconstruíram seu relacionamento, mais forte, mas marcado por cicatrizes. Eles se mudaram para um apartamento maior em Belém, simbolizando um novo começo. João se assumiu no trabalho, ganhando aliados e perdendo outros. A sociedade portuguesa, progressista em leis mas conservadora em costumes, os testava diariamente. Em uma marcha do orgulho, João falou publicamente sobre sua jornada, traição, perda, redenção. O discurso viralizou, inspirando outros, mas atraindo ódio online. Ele questionou se a visibilidade valia o risco. Anos depois, João e Miguel viviam uma vida estável, mas as sombras do passado persistiam. João, agora um advogado renomado em direitos LGBT, refletia sobre as escolhas que moldaram sua vida. A mãe, reconciliada, visitava ocasionalmente, aceitando Miguel aos poucos. Maria, arrependida, reconstruíra laços com o irmão. Mas em momentos quietos, João ponderava os custos, a traição inicial, as perdas familiares, as batalhas sociais. Ele se perguntava se perdoar Miguel fora certo, ou se deveria ter seguido sozinho. Miguel, por sua vez, lutava com culpa eterna, provando lealdade diariamente. Em uma viagem a Sintra, sob as ruínas românticas, eles renovaram votos privados. Apesar de tudo, eu escolheria você de novo, disse Miguel. João sorriu, mas internamente debatia: o amor justificador. A sociedade evoluía, com mais aceitação, mas preconceitos permaneciam em bolsões conservadores. João continuou lutando, sabendo que cada vitória custava pessoalmente. No fim, após todas as tormentas, surge a pergunta: assumir-se integralmente, mesmo ao custo de laços familiares e estabilidade, é sempre a escolha moralmente correta, ou às vezes o silêncio protetor é uma forma de sabedoria?